A famosa Batalha de Termópilas, que serviu de inspiração para a história em quadrinhos e o filme Os 300 de Esparta, foi uma das várias travadas entre gregos e persas durante as chamadas Guerras Médicas. A razão desse nome é que os persas eram chamados genericamente pelos gregos de Medos. Hoje vou te contar tudo sobre essa famosa batalha e os desfechos da mesma, então se liga aí. A Batalha de Termópilas e os 300 de Esparta. Na verdade, os Medos eram um dos povos que viviam no Império Persa. Tanto persas quanto medos viviam a leste da Mesopotâmia, no grande planalto do Irã. Os medos fixavam-se no norte desse planalto, enquanto os persas estavam fixados na parte sudeste, próxima ao Golfo Pérsico. Inicialmente, os medos controlavam a região em que viviam, situação que se inverteu quando o persa Ciro tornou-se monarca dos dois povos. Essa série de conflitos também é conhecida pelos nomes de guerras greco-persas ou greco-pérsicas. A principal razão dessas guerras foi o expansionismo persa. Durante a segunda metade do século VI a.C. e o início do século V a.C., os persas conquistaram todo o território da Ásia Menor até o Vale do Rio Indo e também o Egito. Ao dominarem a Ásia Menor, os persas oprimiram as colônias gregas na região. Os povos conquistados pelos persas eram obrigados a pagar impostos pesados, a construir estradas e palácios reais e a fornecer soldados para as tropas do rei persa. Por causa dessa situação, as colônias gregas na Ásia Menor se uniram numa revolta liderada pela cidade de Mileto, que ajuda Atenas. O Império Persa sufocou a revolta, destruiu Mileto e escravizou os habitantes da cidade. O então rei da Pérsia, Dário I, aproveitou a situação para declarar guerra a Atenas e invadir as cidades gregas, dando início à Primeira Guerra Médica. Sob a liderança de Milcíades, Atenas saiu vitoriosa da guerra após a Batalha de Maratona em 490 a.C. A derrota enfraqueceu o Império Persa, que só teve condições de enfrentar os gregos novamente em 480 a.C., quando teve início a Segunda Guerra Médica. O sucessor de Dário I, o rei Xerxes, ordenou uma nova invasão à Grécia. O expansionismo persa era uma ameaça tanto à independência das cidades-estado gregas quanto um obstáculo aos interesses dos comerciantes gregos na região do Mar Egeu. O exército de Xerxes era praticamente uma legião estrangeira, era formado por soldados de quase todas as nações conquistadas pelo Império Persa e assírios, egípcios, babilônios, colonos gregos que viviam na Ásia Menor e muitos outros. Podia ser um exército numeroso, mas estava longe de ser um exército motivado. Havia muito ressentimento das nações conquistadas em relação aos seus conquistadores. Conquistar a Grécia interessava Xerxes, mas não aos soldados estrangeiros que foram obrigados a lutar no exército persa. As cidades gregas formaram uma aliança e enviaram pequenos contingentes para lutar contra os persas. A cidade grega de Esparta enviou um grupo de 300 homens liderados pelo rei Leônidas. Esse grupo e contingentes enviados pelas cidades aliadas posicionaram-se na estreita passagem do desfiladeiro das Termópilas, bloqueando o caminho. O número de soldados persas era muitíssimo superior ao número de soldados liderados por Leônidas, mesmo contando os contingentes das cidades aliadas. Percebendo isso, Xerxes enviou mensageiros ao rei Leônidas propondo que os espartanos e seus aliados se rendessem e entregassem as armas. Segundo a tradição, a mensagem de Xerxes foi: "E rende-te e entrega tuas armas." A resposta de Leônidas teria sido: "E vem buscá-las." Um dos mensageiros de Xerxes teria tentado amedrontar os gregos falando da superioridade numérica dos persas. Esse mensageiro teria dito que havia tantos arqueiros e lanceiros no exército persa que quando eles disparassem suas flechas e lanças elas iriam cobrir o sol. Comentário que teria recebido a seguinte resposta do rei espartano: "E melhor, combateremos à sombra." Apesar da inferioridade numérica, os espartanos e seus aliados ofereceram uma dura resistência aos persas. A inferioridade numérica era compensada pela motivação e enquanto espartanos e aliados estavam defendendo suas cidades, lutando contra invasores, os comandantes persas recorriam a chicotes para obrigar suas tropas desmotivadas a lutarem. Assim, inicialmente, os gregos estavam conseguindo repelir todos os ataques dos persas. No entanto, um traidor chamado Efialtes traiu Leônidas e ajudou Xerxes a encontrar um outro caminho no desfiladeiro das Termópilas. Assim, o traidor guiou os persas durante a noite através das montanhas. Desse modo, os persas surpreenderam os espartanos e seus aliados pela retaguarda. Ao ver seu exército cercado pelo inimigo,
Leônidas ordenou que todos os homens sob seu comando, exceto os 300 guerreiros de Esparta, batessem em retirada. A maioria obedeceu à ordem. Os contingentes formados pelos habitantes das cidades gregas de Téspes e Tebas preferiram permanecer resistindo ao lado dos espartanos. Esses dois contingentes juntos somavam cerca de 1000 homens. Leônidas e seus homens resistiram corajosamente, mas acabaram mortos na batalha desigual. Apesar de sair vitorioso da Batalha das Termópilas, o exército persa sofreu muitas baixas que o enfraqueceram. A vitória na batalha custou caro para os persas. Com a resistência oferecida por Leônidas e seus homens, os gregos ganharam tempo. Os atenienses puderam abandonar sua cidade antes que os invasores persas chegassem. As mulheres, idosos, crianças e escravos que viviam em Atenas puderam ser transferidos a tempo para a ilha vizinha de Salamina. Quando chegaram em Atenas, os persas queimaram e destruíram a cidade. Mas acabaram sendo derrotados pelos atenienses na batalha naval de Salamina. Após essa derrota, Xerxes fugiu de volta para a Pérsia, onde mais tarde morreu assassinado. Com a derrota persa na batalha de Salamina, o traidor Efialtes jamais recebeu a recompensa que esperava receber de Xerxes. A cabeça de Efialtes foi colocada a prêmio. Por isso, ele fugiu para a Trácia, mas morreu assassinado no ano seguinte. A principal fonte a respeito da Batalha das Termópilas é o relato do historiador grego Heródoto. Entretanto, esse relato contém exageros que foram reproduzidos em praticamente quase todas as recriações do episódio, inclusive nos filmes e histórias em quadrinhos. Segundo Heródoto, durante a batalha, o exército persa contava com milhões de soldados. Estimativas mais realistas sugerem que o número de guerreiros persas na batalha não passava de 250.000. Os espartanos e seus aliados somavam mais ou menos 7.000 homens. Também não é verdade que no final os 300 espartanos tiveram que enfrentar sozinhos os persas. Cerca de 1000 soldados, téspios e tebanos, também resistiram bravamente contra os persas, permanecendo ao lado dos espartanos até o fim. Exageros à parte, durante a Batalha das Termópilas, os espartanos e seus aliados estavam em número muito inferior aos persas, o que não impediu que oferecessem corajosa resistência. Por isso, a história dos homens liderados por Leônidas durante a Batalha das Termópilas virou sinônimo de resistência heroica contra um inimigo mais poderoso. Se esse vídeo somou para você, deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nada.